Amém. Vamos para a palavra, Jeremias, capítulo 18. Um texto bastante conhecido sobre o vaso na mão do oleiro. Amém. Deixa eu ver se todo mundo já achou. O texto vai falar assim. 18. Capítulo, verso 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te falarei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sou em vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que eu pensava em fazer. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Até aqui, versículo 12. Amém? Feche seus olhos para a gente orar. Grande Deus, amado, soberano, em nome do Senhor Jesus, nos reunimos aqui para cultuar ao Senhor e ouvir o Senhor falar conosco. Toma a direção deste culto, desta palavra, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. E que tudo aqui seja feito para glorificar o Teu nome, Santo Deus poderoso, em nome de Jesus. Amém. Então a gente está vendo um texto bastante conhecido. Eu até coloquei o título da ministração de hoje para nos guiar sobre o entendimento sobre isso, que é a corrupção do vaso e a graça modeladora de Deus. E para a gente entender o que Deus está mostrando através desse vaso na casa do oleiro, a gente precisa entender qual é o contexto desse capítulo. Do que está acontecendo nesse livro. Não foi à toa que Deus mandou Jeremias para lá. E aí a gente vai perceber que o primeiro versículo fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo. Esse primeiro versículo, com esse termo, a palavra do Senhor veio, ou o Senhor falou, até esse capítulo eu contei, deu aproximadamente 50 vezes que Deus fala isso. São 18 capítulos. E Deus fala aproximadamente 50 vezes essa frase. Aí veio a palavra do Senhor a Jeremias. Para aparecer tantas vezes, parece que é algo importante que Deus quer falar. Deus tem um recado. E é um recado importante que Deus quer usar Jeremias para que ele entendesse algo para passar para o povo de Judá. É o que a gente está vendo aqui. E o que está acontecendo com a nação nesse contexto histórico? Desde o capítulo 2 a gente vai ver Jeremias indo falar com o povo para que eles se arrependessem do mal que eles estavam fazendo. Eles estavam se pervertendo na idolatria, na imoralidade, e eles não estavam escutando o que Deus tinha para falar. Então são quase todos os capítulos, até a invasão do reino de Nabucodonosor, Deus falando: se arrependa, porque
vocês precisam me ouvir, para que vocês vá bem. Mas, se vocês não se arrependerem, tudo vai mal. Então Deus está passando essa orientação, em resumo, para Jeremias. Esse é o contexto histórico. O povo está decaindo rapidamente, de uma maneira imoral e espiritual. E eles não dão muita atenção a Jeremias, porque Jeremias não está trazendo uma boa mensagem. A mensagem de Jeremias é: se arrependa, porque vocês estão fazendo errado. E eles não dão atenção a Jeremias, porque na cabeça deles, eles têm um templo, onde eles podem ir. Onde eles podem ir lá, e lá está a presença de Deus. Só que a presença de Deus já tinha se retirado há muito tempo, por causa da imoralidade e do pecado do povo. Então esse é o contexto. Deus está trazendo juízo para uma nação que é desobediente, que peca e não se arrepende. E na cabeça deles está tudo certo, porque eles têm o templo. Não necessariamente ir na igreja todos os dias faz com que a gente agrade a Deus. Tem algo no coração que Deus quer que a gente mude. Então é esse o contexto do que está acontecendo com a nação. E Deus levanta Jeremias. E quem era Jeremias? Capítulo 1 a gente vai ver que ele era de uma família de sacerdotes. E ele foi levantado para ser profeta. Mas quando? Antes que ele nascesse. Isso mostra que Deus é soberano e é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. E aí ele levanta Jeremias e fala assim: ó, antes de você nascer, eu já sabia que você ia nascer e eu já te escolhi para ser um profeta. Então, o que as pessoas acham que você vai ser, não é o que eu tenho para você. Por quê? Nasceu na família de sacerdote, vai ser sacerdote. Só que Deus tem um plano. E não necessariamente é o que todo mundo acha. E aí Deus levanta Jeremias e fala: Jeremias, agora você vai e vai entregar essa mensagem a Israel, que está corrompida. Eles estão se corrompendo nos seus próprios caminhos, na sua própria vontade. Por que não me dão ouvidos? Uma mensagem difícil. Jeremias várias vezes quis largar esse ministério, porque toda vez que ele ia, ninguém queria ouvir ele. Ele apanhava, era preso, jogado na cisterna e por aí vai. Era uma mensagem de arrependimento, parecia dura, né? E a nação rejeitava tudo que Jeremias falava. E no verso 4 desse mesmo capítulo vai falar: como o vaso que se fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. O que está acontecendo aqui? Se a gente olhar bem, o texto está falando que o vaso se quebra na mão do oleiro. A gente já ouviu muitas ministrações em outros lugares falando que o oleiro quebra o vaso, mas não é isso. O oleiro, ele não quebrou o vaso, ele está formando o vaso. E o vaso se quebra. E eu fui pesquisar esse se quebra. Essa palavrinha se traz toda a conotação do texto. Se, terceira pessoa do singular. Pronome oblíquo átono. O que é? Eu, Deus, tu, Jeremias, ele, Israel. Eu, Deus, o oleiro, tu, Jeremias, ele, o vaso. Terceira pessoa do singular. O que é isso? O vaso se quebra. Qual que é a conotação do texto aqui? Jeremias, olha o oleiro fazendo o vaso. Ele está formando. Percebe que o vaso se quebra. Isso mostra, com o contexto a qual Jeremias está inserido, e com toda a história que a gente já viu aqui, que o vaso se quebra pela sua própria corrupção. Deus está formando um povo, e o povo se corrompe pela imoralidade, pelo pecado, pela idolatria, e ele se destrói. É isso que Deus está mostrando. Olha só, Jeremias, o povo se destrói sozinho. Por quê? Porque ele resiste à forma que eu quero dar para ele. Deus está formando um povo desde o início da Bíblia lá. Abraão, Isaac, Jacó, tudo, vai lá, os filhos de Jacó, Israel. E aí chega um momento que o povo se quebra. Por quê? Se corrompeu. Vaso corrompido, barro ruim. Por quê? Ele resiste à forma que o oleiro quer dar para o barro. E é isso que Jeremias está vendo quando Deus mostra para ele. E Deus fala o seguinte: não posso eu fazer outro vaso?
Será que eu não posso fazer de novo isso aqui? Claro que pode. Porque ele vai falar, dentro do próprio contexto do livro, lá no capítulo 23, sobre o renovo justo, o remanescente de Israel, Jesus Cristo. Então o povo está se corrompendo, mas se ele se arrepender, Deus tem um plano lá na frente. Então o contexto de um povo corrompido é o arrependimento, e arrependimento um remanescente, que vai fazer um novo povo. Olha só, capítulo 23, verso 5 do livro de Jeremias. Tanto que em algumas Bíblias vai estar assim, renovo de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o nome com que nomearão o Senhor, justiça nossa. Está em maiúsculo, tá? Ele está falando sobre Jesus, é a profecia sobre Cristo, o remanescente de Israel. O detalhe que a gente precisa olhar é: quanto tempo será que a gente precisa para se arrepender? Porque aqui o povo, a gente vai continuar a história, o contexto, isso é uma introdução ainda da mensagem. A gente vai ver que para eles foram 70 anos, para que eles entendessem. Não, agora aprendemos a lição. 70 anos de cativeiro. 70 anos a qual eles tiveram que aprender que eles estavam errados. E aí eles voltam para sua terra. E a partir dali começa a construção. Lá 500 anos depois vem Jesus, para poder restaurar todo o povo, uma só nação. Ele vai falar assim, vai restaurar Judá. Por quê? O leão da tribo de Judá. Então a gente está vendo Deus mostrando para Jeremias, o povo se corrompe sozinho. Eu estou falando para eles, pare de fazer isso, ouçam o que eu estou falando. E se eles se arrependerem, eu tenho graça. Esse voltar a fazer, que ele fala aqui, e voltou a fazer um vaso que se quebrou, é a graça de Deus. É a paciência que ele tem com a nossa vida, diante de tantas coisas que a gente se recusa a ouvir de Deus falar. É a graça. E a graça revelada em Jesus. Espera aí que está virando aqui. Pois bem, entendemos que o vaso é ruim e ele se quebra. E o contexto ali é que o povo todo é pecador e ele se recusa a reconhecer que é pecador. Então ele desobedece, ele não ouve o que Deus tem para eles. Esse é o contexto, a introdução da mensagem, do livro de Jeremias. Por que o capítulo 18 está acontecendo? Deus está falando sobre Israel. Mas, na mensagem a gente está vendo que Deus está trabalhando com oleiro, olaria, vaso, barro. E a gente precisa entender isso também. O que é um vaso de barro? Como que o oleiro trabalha isso? Agora vem a segunda parte da nossa mensagem. Entender como que o vaso é feito. Como que o vaso é feito? O oleiro vai criar algo. Ele é habilidoso para isso. E ele vai num lugar chamado barreiro. O que é um barreiro? É um lago que se secou, um fundo de um rio cheio de lama. Para quê? Para ele retirar o que a gente chama de torrão de barro. Ele tira do meio da lama. Será que parece com algo que a gente já viveu? Será que o oleiro foi lá no meio da lama, da sujeira, do pecado que a gente vivia e tirou? Eu quero esse, para eu poder moldar. Só que quando ele tira, aquela lama, ela está molhada. E por ele tirar do meio da lama, essa lama seca. Porque revela qual é a natureza dela. Infertilidade. Não produz nada. E aí quando ele tira esse barro seco, ele leva para a olaria, coloca no chão. Isso nos tempos de Jeremias. Hoje é um pouco diferente. E ele joga um pouco de água e ele começa a pisar naquele barro. Parece que eu me converti, as coisas ficaram mais difíceis. Parece que tem coisas que eu preciso largar. Será que Deus está falando para eu parar de frequentar tal lugar? Será que Deus está pedindo para eu parar? Ele está pisando.
É o mesmo conceito da tribulação que nos faz mais maduros. Tríbulos eram um aparelho para moer milho. Eles ficavam ralando, para moer trigo. E ralando, para quê? Para fazer a farinha, que vai virar pão. Então, é o mesmo conceito. O oleiro pisa no barro e ele vai encontrando toda aquela sujeira. Um pedaço de capim, um pedaço de pedra. Para quê? Para que ele fique homogêneo, modelável, macio de se trabalhar. Tira aquela dureza do barro. E a partir daquele momento ele leva esse barro para a roda. A roda é onde o oleiro está sentado, ele coloca o seu pé, igual uma máquina de costura, para quem é mais velho já viu, vai pisando, ele vai girando. E ele dá uma velocidade para aquilo. E quanto vai girando, o barro vai se formando. E ele com a mão vai apertando para poder dar uma forma para aquele vaso. Né? E a partir desse momento que ele gira, ele forma um vaso, ele tira aquele vaso e ele coloca numa prateleira. O que é essa prateleira? É o momento que o vaso amadurece. É o momento que ele cria firmeza, não resistência. Ou seja, firme na fé. Por quê? Porque o vaso viveu um processo. Aí vai ter um momento que ele vai colocar esse vaso em um lugar para poder descansar. Para quê? Para que esse vaso fique firme. E isso demora alguns dias. 7 dias, 60 dias, 120 dias, depende do tipo do vaso que o oleiro está fazendo. E depois que ele adquire a firmeza, ele tira aquele vaso e leva para o fogo. E para que ele leva para o fogo? Para aquele vaso ficar resistente. Ele queima aquele vaso no fogo e o vaso ele cria uma resistência mais difícil de quebrar. Agora, um vaso firme, resistente, para quê? Para guardar riquezas dentro dele. Porque no contexto a qual Jeremias está, as 3 coisas mais importantes que era guardado dentro do vaso, dependendo do tipo do vaso: azeite, vinho ou riqueza. O que é riqueza? Os denários, as moedas de ouro, eles colocavam tudo lá. Era o lugar onde eles guardavam. Então a gente está vendo como que o vaso é feito. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Tem tudo a ver. Isaías vai mostrar que nós também somos esse vaso. Isaías 64:8 diz o seguinte: mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. Então a gente está vendo Isaías falando assim: o Senhor é o oleiro e nós somos o barro. E esse barro vai ter uma forma que o oleiro vai dar. E essa forma é a obra feita. E Isaías está falando assim: nós já somos a obra das tuas mãos. Oleiro. É isso que ele está falando. Uma obra pronta, um vaso pronto. Viveu aquele processo aqui, a gente falou aqui, agora há pouco aqui. E como que a gente aplica isso na nossa vida hoje como igreja? Vamos para o versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, desce lá, Jeremias, que a casa do oleiro é onde eu vou falar com você. A gente logo associa isso com a igreja, mas ele não está falando sobre isso. Ele não está falando de um lugar. Ele está falando para Jeremias: desce. Levanta, você que está caído, e quando você se levantar, estiver pronto, agora você desce. E é lá que eu vou falar. Então ele fala depois que desce. E qual que é o conceito de descer aqui para o texto que a gente está vendo para a igreja? O descer é o momento em que eu me submeto à vontade de Deus. O descer é o momento do temor a Deus. E temor não é medo, é o respeito. É a reverência que eu tenho a Deus. Deus vai falar. E eu vou descer, porque eu quero ouvir. Então, seja aqui
na igreja, seja lá na sua casa, você tem que ter um momento de descer. Porque Deus vai falar. E Ele fala quando desce, não é quando você se exalta. Quando você chega e acha que Deus tem que falar comigo porque eu quero. Não, você vai ter que se humilhar diante de Deus e reconhecer. Ele é o rei, Ele é o pai, Ele é o oleiro, Ele quem fala, eu escuto. Qual que é o problema de Israel aqui? Eles não davam ouvidos. E aí ele fala assim, desce, porque é descendo que eu vou falar com você. É você reconhecer que Deus é soberano no relacionamento. Você é o pó, da onde virou aquela lama, a qual depois é o barro, a qual o oleiro vai dar uma forma. O barro ele não tem poder nenhum, não tem serventia nenhuma, a não ser que ele esteja na mão do oleiro. É o oleiro que vai dar a forma, a importância, o valor para o vaso. É o que o oleiro faz. Então, descer Jeremias é você se submeter à vontade, ao temor, e ser reverente àquilo que Deus quer falar. E enquanto Ele está falando, não importa o que eu acho, não importa o que eu penso sobre o que Deus fala, porque eu acho que a Bíblia tem que mudar tal coisa, porque não é bem... Não, Deus falou, é desse jeito. Não tem nada que mudar, não tem nada que atualizar. É assim que vai ser. Então, o que eu penso, o que eu acho sobre o que Deus falou, sobre o que Deus faz, ou o que Deus escreveu na sua palavra, não serve de nada. Por quê? Eu desço. Porque Ele é maior, Ele é soberano, Ele é o rei, Ele é o oleiro. Verso 3. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a obra sobre as rodas. Lembre-se que agora é a aplicação para nós, igreja. Nós já vimos o contexto, já vimos o vaso, mas aqui é para nós. E o que é quando ele desceu e ele estava fazendo a obra? Lembra? Tem um banquinho, o oleiro está sentado, ele está acelerando, e a roda está girando e aquilo vai dando forma para o vaso. Isso fala de pés que estão movendo algo, ou seja, existe um domínio do oleiro sobre aquela roda. E aquela roda ele coloca ou mais velocidade ou menos velocidade, ou ele acelera ou mais devagar. Para quê? Porque ele vai moldando o vaso conforme ele quer. E essa velocidade, essa aceleração, essa pausa é o tempo. Deus tem o controle sobre o tempo. Quando Ele coloca o vaso, Ele tem o tempo que for necessário para poder dar uma forma para esse vaso. Não é o vaso que escolhe quando que ele está pronto. É o oleiro que escolhe quando ele está pronto. E quanto tempo ele vai demorar para poder formar esse vaso, depende dele. Eu não acelero esse processo. Por quê? A roda está sob o domínio dele. Lembra? Os pés. Pés fala de domínio. Essa roda girando fala do tempo. Deus tem o tempo necessário que Ele precisa para cada vaso ser moldado. Lembra? Ele sabe antes de nascer o que Jeremias já ia ser. Ele sabe quanto tempo ia levar isso na vida de Jeremias. Porque Ele tem o controle sobre o tempo. Verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Alguns vasos vão ficar prontos mais rápidos, outros vão ficar mais devagar. Cada um tem um processo na mão do oleiro. Só que existe um problema. Lembra qual era o problema de Israel? Ela resistia por causa do pecado. Que isso nos ensina? O oleiro tem um tempo, o oleiro tem um domínio, ele molda o vaso conforme ele quer, conforme o texto que a gente viu, mas o pecado, a rebeldia, aquilo que a gente não quer ouvir que Deus quer falar, o que ele faz? Atrasa o molde que Deus quer dar. Deus está falando, mas o que está acontecendo? Não quero, não quero, não quero. E o que é o não querer do vaso aqui? Ele não quer tomar a forma que Deus quer dar para ele. Então o pecado é a resistência contrária ao tempo e ao molde que Deus quer dar.
Então Deus quer criar um vaso, quer moldar o vaso, quer dar um valor para ele, quer dar uma utilidade, um propósito, e o vaso se recusa a ser o molde que Deus quer. Só que Deus tem paciência. Isso é a graça. Mas o detalhe é, Deus tem paciência, isso é a graça, mas ele está anunciando o juízo. Lembra que o texto está falando, o contexto de Jeremias? Ele está anunciando o juízo para o povo o tempo inteiro. E para a igreja também. Não muda nada. Ele tem um tempo para trabalhar na nossa vida, a gente resiste muitas vezes, né? E a gente se quebra. E aí quando a gente se quebra, fala, preciso de Deus. E ele vai formar de novo. Preciso viver o processo de Deus. Preciso viver o tempo de Deus. E ele vai formando um novo vaso. Isso é graça, mas ela vai acabar quando tiver o juízo. Que é o mesmo recado que tinha para o povo de Israel. Agora para a igreja, o juízo é a volta de Cristo. Na volta de Cristo, cessa-se a graça e começa o juízo. Juízo de quem? De quem não quis assumir a forma que o oleiro quis dar para ele. Pode ter se quebrado? Pode, mas Deus é paciente. E é bom às vezes se quebrar para a gente perceber algumas coisas que precisam ser transformadas em nossa vida. Qual é a vontade de Deus para mim? Eu vou descobrir quando eu me quebro, porque eu resisti. Eu sempre achei que não era daquele jeito. Então, o pecado é o que muitas vezes impede a gente de viver o molde, o propósito que Deus quer para a nossa vida. E qual é o pecado que hoje nos impede? Aí pecado tem uma lista grande. Não, isso não é pecado. Será que não é o que você acha? É importante a gente notar esses detalhes. O pecado é o que faz com que a gente resista à vontade de Deus. Verso 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Quanto tempo que a gente precisa, a mesma pergunta que a gente fez no começo, para poder se arrepender? Para que Deus molde conforme a vontade dele, conforme ele acha que deve ser feito. Como eu disse, Israel demorou 70 anos. Tá? Só que a gente não precisa passar por todo esse processo. A gente não precisa se quebrar, a gente não precisa ser levado cativo. A gente não precisa quebrar a cabeça sabendo o que a gente precisa fazer. Porque Deus já disse. Vocês precisam ouvir. Quem não ouve, quebra a cabeça. E a gente vai ver que o versículo 12 do texto vai mostrar exatamente isso. Olha só. Mas eles dizem, não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos. E fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. O coração deles era malvado. Eles não queriam mudar essa natureza. Então eles estavam resistindo ao molde que Deus estava dando para eles. Deixa Deus moldar você. Deixa Deus dar uma forma. Existe um tempo na nossa vida, existe um processo na nossa vida. Cada um vive um tempo e um processo. E depois desse processo, lembra? O vaso vai para a prateleira. Parece que ele está pronto. É aí que vem a pior parte de quem se submeteu. Porque ele acha que ele já submeteu, já ouviu e já obedeceu. Agora Deus para de falar. Por quê? É o tempo dele amadurecer. É o tempo dele buscar. Porque quando Deus para de falar, a ideia aqui é que vai buscar o que eu tenho. Você não precisa ficar te levando. É aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre quem bebe leite e quem come comida sólida. O que é o leite? É a comida que alguém responsável preparou. O culto é leite. Esse culto é leite. Porque alguém preparou uma mensagem e está entregando. Mas quem é maduro? Vai para a sua casa e faz a sua própria comida. Senta e fala assim, deixa eu ver mais do que esse texto. Deixa eu ver mais aquele capítulo. Deixa eu olhar mais para esse o que o texto está falando. Isso aí é comida sólida. É alguém que sabe fazer comida sozinho.
É alguém que vem buscar na escola bíblica mais entendimento. Para quê? Para poder olhar para a palavra. Já não vem só no culto. Já vim no culto e paguei a minha penitência de hoje. Não. O culto é só a primeira parte. O que você vai fazer depois vai mostrar se você é maduro ou não. Se você está interessado ou não. Se você desce para uma oração ou não. Para quê? Para ouvir Deus falar. É o que você sabe fazer sozinho, sem ninguém precisar te dizer. Qual que é a atitude que eu preciso tomar quando ninguém está olhando? Esse é o processo que a gente vive. Ele coloca na prateleira. E às vezes, colocou na prateleira, o vaso falou assim, eu já vivi o processo, eu já ouvi Deus falar, então... Aí é o detalhe que a gente não pode esquecer. Então, já sei pregar. Não, você ainda está na prateleira porque você é um barro, esperando amadurecer. Eu já sei cantar e tocar. Não, você ainda é um vaso de barro e está esperando amadurecer. Eu tenho um ótimo cargo, um ótimo emprego, um ótimo dízimo e sem mim essas coisas não funcionam. Não, você ainda é barro. Você ainda está amadurecendo. É isso que a gente precisa entender. Existem processos na nossa vida que a gente vai estar na prateleira, esperando ficar pronto. Para quê? Para assumir o propósito que Deus deu. Então existe tempo, existe processo, existe descanso. E esse descanso fala de uma coisa importante que a gente vai ouvir já já. Depois que o vaso descansa, sabendo que ele é barro ainda, tomando firmeza, o oleiro fala assim, esse está pronto. E quando está pronto, ele tira esse barro em forma de vaso da prateleira para ele firmar no último processo, que é o da resistência. É onde ele coloca o vaso no fogo. Geralmente a gente olha, o fogo tem uma conotação ruim, mas o fogo de Deus não. O fogo de Deus tem uma conotação ruim que a gente vai ver aqui para alguns casos, eu já vou falar. Mas a ideia aqui é que o vaso é colocado no fogo agora para adquirir resistência. E quando ele é colocado no fogo, toda aquela forma, todas aquelas estrias que formaram pela mão do oleiro, elas vão ressaltar. Você vai passar a mão e você vai sentir. Isso é a imagem e a aparência que o oleiro deu para o vaso. Ele está adquirindo uma forma e agora resistência para um propósito. E o detalhe é, o fogo está na casa do oleiro. Ó, de novo, olha como a nossa mente é, né? Então eu tenho que vir na igreja. Não está falando disso. Isso está falando de presença. Porque a casa do oleiro é onde o oleiro está presente, não é a casa. E então o vaso entra na presença para ser queimado, para adquirir resistência. E esse fogo é um fogo divino. E esse fogo divino que nos dá resistência, a gente vai ver em várias ocasiões na Bíblia, mas eu separei 2 casos aqui. Primeiro deles, em Levítico, capítulo 9, verso 24, está dando início aos trabalhos no tabernáculo. Até ali Deus passou todas as regras, é assim que você vai construir, é assim que você vai fazer. E aí no capítulo 9, verso 24, Moisés e Arão fazem um sacrifício, colocam no altar lá fora do sacrifício, entram com sangue dentro do tabernáculo, oram lá dentro, depois saem e abençoam o povo. E quando eles fazem isso, lá de dentro, lá da presença, lembra? Santo dos Santos, tem uma arca que representa a presença, sai um fogo. E o fogo vem e acende o altar. E consome o cordeiro do sacrifício. Qual que é o conceito do fogo aqui, divino? Se não houver cordeiro, não tem fogo. Esse é o primeiro ponto. Então, se Jesus Cristo não é anunciado na mensagem, não tem fogo. Por quê? O fogo é para o cordeiro. Aleluia. E vamos olhar direitinho mais perto desse texto sobre o fogo. O fogo divino. Tinham 2 pessoas aqui, nesse capítulo 9. Nadab e Abiú. E no capítulo 10 vai mostrar que eles morrem, porque eles vão fazer algo chamado fogo estranho. E aí a gente pensa assim, porque foram tocar rock no altar. Não está falando disso. Porque as pessoas acham, não, esse ritmo não é de Deus. Na verdade,
o fogo estranho foi porque eles acenderam um fogo que não era divino. Sabe o que isso significa? Eles, por ter deixado o fogo se apagar, não fizeram a manutenção, que era uma ordem dada no capítulo 6 do Levítico, o fogo se apagou. E quando o fogo se apaga, ele fala assim, não precisa sacrificar, vamos nós mesmos simular o fogo, vamos fazer parecer. Tem muito vaso que aprendeu a simular fogo. Meu lindo, olha só esse cara com... Isso é... Para quem não conhece, algumas coisas que estão acontecendo aí fora que não tem nada a ver com Bíblia. Mas o que acontece? Simulação de fogo, atrai multidão, porque é gostoso. Não é o divino que vai criar resistência, vai queimar coisas que não servem. É um fogo gostoso, é quentinho. Vamos ficar aqui perto, porque é uma fogueira que nós mesmos fizemos. Nós colocamos um telão de LED, nada contra o telão de LED, porque para ficar mais agradável para as pessoas. Nós colocamos um fundo musical dopaminérgico, porque aquele fundo musical dos anjos faz eu me sentir bem, e aí eu gosto do lugar. E tem até um jeito de voz para poder fazer parecer que é fogo. A mensagem simples, objetiva e direta não é pregada, porque o cordeiro não está no sacrifício. Vamos simular fogo, vamos parecer que é bom, vamos parecer que é atrativo, vamos fazer as pessoas se sentirem bem. Você só vai se sentir bem quando você compreender que você precisa descer. Lembra? Para ouvir Deus falar. Não adianta a gente... Você pode ver que é tudo construído para mexer com o psicológico das pessoas. Existe uma cor, um jeito de falar, um fundo musical, uma luz que brilha para parecer que é um show, e as pessoas, tipo, saiu da lama e fala assim, não, é igual, então vou ficar aqui. Não é isso que Deus quer, a simulação do fogo. E por que Nadab e Abiú, que nós estamos vendo aqui, morreram? Porque eles se apresentaram no altar com um fogo que não era divino. Só que quando a gente se apresenta do altar, a gente não tem que levar fogo, a gente tem que levar cordeiro. Jesus Cristo. Eu estou aqui por causa de Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí o fogo divino vem e queima o cordeiro. E aí eu ganho resistência por causa disso. Nadab e Abiú morreram por quê? Se apresentaram no altar sem sacrifício. O fogo veio e destruiu eles. Porque é o cordeiro que morre no nosso lugar. O sacrifício, Jesus Cristo, quem morre no nosso lugar. E o que é fogo estranho? Simular um fogo divino. E às vezes o vaso aprendeu a fazer isso, porque ele não quer esperar na prateleira, lembra? Existe um tempo que Deus não fala. Deus não vai falar, vai parecer que... Porque Ele quer que você amadureça, aprenda a buscar Ele sozinho. Não, agora eu já estou aqui, porque eu já tenho uma forma de vaso, mas é barro. Mas eu quero fazer fogo, porque o processo precisa passar pelo fogo. Simulação de fogo. E na verdade, não tem nada de Deus. É só um barro fazendo barulho. E eu tenho a impressão que tem muitos lugares que já aprendeu a fazer fogo. E que está enganando muita gente. Mas onde você não vai ser enganado? Se você entrar e ouvir que estão pregando sobre Jesus. Aleluia! Porque Ele é o centro da mensagem. O oleiro é o centro, não é o vaso. Lembra? Desce porque você vai ver o que o oleiro está fazendo, e o oleiro faz de novo, e o oleiro tem paciência, e o oleiro tem graça. O barro é só o que ele usa. Jesus é o centro da mensagem. Então, essa é uma das ocasiões, eu já estou finalizando, se quiser subir, que a gente vê o vaso simulando fogo, o fogo estranho, mas a gente precisa entrar no fogo da fornalha de Deus, aquele que vai dar resistência. E sabe aonde a gente vai ver isso acontecer mais uma vez? Atos capítulo 2. Lembra que eu falei no início da mensagem? Guarde a palavra descanso, espere. Final, para quem não sabe, aula de escola bíblica, Lucas e Atos é um livro só, tá? Ele só está separado para a gente aqui, para a gente entender melhor o contexto.
Mas, no final do último capítulo de Lucas, Jesus fala assim, ó: ficai, esperem em Jerusalém. Por quê? Vocês estão na prateleira. Calma, eu já fiz a obra, mas vai vir ainda o último estágio do processo. Vocês estão vivendo o processo. Aleluia. Esperem. Atos capítulo 2. Deixa eu ler. Vai ser mais gostoso ler. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atos capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Esperando. Vai chegar o tempo. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas de fogo. Aleluia! Aí, o que é aquilo? É o fogo de Deus agora descendo para dar resistência para os discípulos que estavam esperando, aqueles vasos que tinham recebido o molde do próprio oleiro Jesus. Então, assim, agora espera que vai vir um fogo que vai revestir você de poder e de autoridade. O Espírito Santo já foi derramado. A gente já vive esse processo do fogo sobre as nossas vidas. A gente já não deu resistência, mas com um propósito. Já vou falar. Deixa eles cantarem uma música. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta, coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta, coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés, Jesus. Ouvi o meu Senhor bater na porta do meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta do meu coração queimou. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Aos teus pés, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Lembra que o vaso tem um propósito? 2 Coríntios capítulo 4, verso 1. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto,
para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho. Verso 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? O Evangelho de Jesus Cristo, que está dentro de você. Para quê? Para tirar essa riqueza e levar a quem não tem nenhuma riqueza. Dê aos pobres. O que é dos pobres? Aquilo que eles precisam. A riqueza de Deus. E pobres não é dinheiro. Pobres de espírito. Aqueles que têm falta de Deus. Então existe um evangelho que você recebeu. E você é vaso. Já tem fogo. Mas tem riqueza para poder anunciar. Deus abençoe.